Muito antes do nascimento de Jesus, o povo de Israel já aguardava ansiosamente por um Salvador prometido. Os séculos que antecederam sua vinda foram marcados por profecias, sinais e uma expectativa crescente de que Deus enviaria aquele que traria libertação, paz e justiça ao mundo. Desde o Gênesis, quando o Senhor declarou à serpente que da descendência da mulher nasceria aquele que esmagaria sua cabeça, o coração humano passou a esperar o cumprimento dessa promessa. Essa expectativa foi nutrida ao longo da história por cada revelação profética, cada aliança e cada ato de Deus em favor de seu povo. No livro de Isaías, vemos a grandiosa descrição do futuro Messias. Ele seria chamado Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Nasceria de uma virgem e seria a luz que brilharia para aqueles que viviam em trevas. Traria cura para os enfermos, liberdade para os cativos e consolo para os abatidos. Outros profetas, como Miqueias, anunciaram detalhes ainda mais específicos. O Messias nasceria em Belém, uma pequena cidade quase insignificante aos olhos do mundo, mas escolhida por Deus como berço do Rei Eterno. Ao longo dos séculos, essa promessa foi como uma chama que manteve viva a esperança de Israel. Nos dias de Moisés, o Senhor havia prometido levantar um profeta semelhante a ele, que falaria com autoridade divina. Nos Salmos de Davi, surgia a figura de um rei justo, descendente de sua linhagem, cujo trono seria estabelecido para sempre. Mas apesar das profecias apontarem para um Salvador espiritual, a maioria do povo esperava um Messias político e guerreiro. Alguém que libertaria Israel do jugo de potências estrangeiras, como a Babilônia no passado e Roma no presente. Essa expectativa distorcida criou uma tensão. Quando Jesus viesse, muitos não o reconheceriam, porque sua missão ia além de libertar Israel do domínio humano. Ele veio para libertar a humanidade do pecado e da morte. O período conhecido como os 400 anos de silêncio entre o profeta Malaquias e o nascimento de Jesus intensificou ainda mais a expectativa messiânica. Sem novos profetas, sem novas revelações diretas de Deus, o povo aguardava ansioso pelo cumprimento das antigas promessas. Foi nesse tempo que surgiram movimentos religiosos que buscavam interpretar a lei e manter viva a identidade de Israel, como os fariseus, saduceus e essênios. Cada grupo tinha sua visão sobre quem seria o Messias e como ele se manifestaria. Em meio a essa diversidade de pensamentos e anseios, havia uma certeza que unia todo o povo. O Messias viria. Cada mãe israelita sonhava em ser a escolhida para dar à luz ao Salvador. Cada sacerdote, ao oferecer sacrifícios no templo, lembrava-se de que um dia o verdadeiro Cordeiro de Deus seria enviado. Cada leitura da Torá nas sinagogas reacendia a esperança de que Deus estava preparando algo grandioso. Os estudiosos do Antigo Testamento contam que havia mais de 300 profecias específicas sobre o Messias, envolvendo seu nascimento, vida, ministério, morte e ressurreição. O cumprimento de cada uma delas seria a prova incontestável de que ele era, de fato, o enviado de Deus. Esse primeiro capítulo da história de Jesus não começa em Belém, mas sim nas páginas antigas das Escrituras que serviram como um roteiro detalhado daquilo que estava por vir. É como se toda a história de Israel tivesse sido conduzida até esse ponto crucial, a chegada do Filho de Deus. Portanto, ao nos aproximarmos da narrativa de seu nascimento, é fundamental compreender que ele não apareceu de repente ou sem aviso. Sua vinda foi preparada, anunciada, esperada e até mesmo ansiada por gerações inteiras. Jesus é o cumprimento perfeito das promessas divinas. Desde a queda do homem, Deus já havia planejado o resgate. E quando a plenitude dos tempos chegou,
como disse o apóstolo Paulo, nasceu o Filho da promessa. Este primeiro tópico nos convida a enxergar Jesus não como um personagem isolado, mas como a culminação de toda a história bíblica, a resposta de Deus para o clamor da humanidade. A história da vinda de Jesus à Terra é marcada por um mistério glorioso. O eterno Filho de Deus escolheu se fazer carne e habitar entre nós. O Criador do Universo entrou no mundo de forma humilde, em um cenário improvável, contrariando todas as expectativas humanas sobre como o Salvador deveria nascer. Tudo começou com uma jovem chamada Maria, uma moça simples de Nazaré, prometida em casamento a um carpinteiro chamado José. Ambos eram descendentes da linhagem de Davi, o que confirmava a promessa de que o Messias viria dessa família real. Certa noite, Maria foi surpreendida pela visita de um anjo, o mensageiro celestial Gabriel, que lhe anunciou: Salve, agraciada, o Senhor é contigo, bendita és tu entre as mulheres. Maria ficou confusa e assustada, mas o anjo continuou, trazendo a revelação que mudaria a história da humanidade. Ela conceberia um filho, não por obra humana, mas pelo poder do Espírito Santo. Esse filho seria chamado Jesus, o Salvador, o Filho do Altíssimo, e reinaria eternamente sobre o trono de Davi. A jovem, em sua humildade e fé, respondeu com uma entrega absoluta: Eis aqui a serva do Senhor. Cumpra-se em mim segundo a tua palavra. Esse momento marcou o início do cumprimento da promessa feita desde o Éden. A encarnação do Verbo se concretizava no ventre de uma jovem israelita, mostrando que Deus escolhe os humildes para realizar seus maiores feitos. José, ao descobrir que Maria estava grávida, ficou angustiado, pensando em se afastar discretamente para não difamá-la. Mas um anjo do Senhor apareceu a ele em sonho e disse: Não temas receber Maria como tua esposa, porque o que nela foi gerado vem do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e tu lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Assim, José, homem justo e obediente, assumiu sua missão de proteger Maria e o menino que estava por nascer. Naqueles dias, o imperador romano César Augusto decretou um recenseamento, obrigando todos a se registrar em sua cidade natal. José e Maria tiveram de viajar até Belém, a cidade de Davi. A jornada era longa e cansativa, especialmente para uma mulher grávida, mas fazia parte do plano soberano de Deus. A profecia de Miqueias se cumpriria, pois o Salvador deveria nascer em Belém. Chegando à cidade, não encontraram lugar para se hospedar. Todas as estalagens estavam cheias por causa do recenseamento. Assim, acabaram se abrigando em um estábulo simples, entre animais, palha e silêncio. Ali, naquela noite, nasceu o Rei dos Reis. Maria o envolveu em panos e o colocou em uma manjedoura, um berço improvisado, mas carregado de glória eterna. Enquanto isso, nos campos próximos, pastores vigiavam seus rebanhos. De repente, o céu se iluminou e um anjo lhes anunciou: Não temais, eis que vos trago boas novas de grande alegria, que será para todo o povo. Hoje, na cidade de Davi, vos nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Uma multidão de anjos apareceu, louvando a Deus e proclamando: Glória a Deus nas alturas, e paz na terra entre os homens, a quem Ele quer bem. Os pastores correram até Belém e encontraram o menino exatamente como fora dito. Admirados, glorificaram a Deus e espalharam a notícia: o Messias havia nascido. Algum tempo depois, magos vindos do Oriente seguiram uma estrela especial que os guiava até a Judéia. Eles chegaram a Jerusalém perguntando: Onde está aquele que é nascido Rei dos Judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. O rei Herodes, alarmado com a possibilidade de um novo rei, consultou os sacerdotes que confirmaram a profecia: o Messias nasceria em Belém.
Fingindo interesse, ele pediu aos magos que lhe informassem o local exato, mas em seu coração tramava eliminar o menino. A estrela guiou os magos até o lugar onde estava o menino. Ali, prostraram-se em adoração e ofereceram presentes simbólicos: ouro, reconhecendo sua realeza, incenso, reconhecendo sua divindade, e mirra, apontando para seu sacrifício futuro. Avisados em sonho, retornaram por outro caminho sem informar Herodes. Furioso, Herodes ordenou a matança dos meninos de até 2 anos em Belém, na tentativa de eliminar o Cristo. Mas José, novamente guiado em sonho, levou Maria e o menino para o Egito, onde permaneceram até a morte de Herodes. Assim se cumpriu outra profecia: do Egito chamei o meu filho. Após algum tempo, a família retornou e se estabeleceu em Nazaré, na Galileia. Foi nesse ambiente simples e quase desconhecido que Jesus cresceu. Ali, o Filho de Deus aprendeu o ofício de carpinteiro com José, ajudou em casa, viveu entre vizinhos comuns, experimentando a vida cotidiana como qualquer ser humano. Os evangelhos resumem sua infância com uma frase poderosa: e crescia Jesus em sabedoria, em estatura e em graça diante de Deus e dos homens. Durante esse período, Jesus não realizou milagres, não pregou sermões, nem demonstrou publicamente seu poder. Mas cada detalhe de sua vida escondida preparava o momento certo para a revelação. Ele aprendeu a trabalhar, a obedecer, a ouvir, a conviver com pessoas simples. Tudo isso fazia parte do plano divino de mostrar que o Filho de Deus veio para compartilhar da vida humana em sua totalidade. Assim, o nascimento em Belém e a infância em Nazaré revelam um aspecto fundamental do caráter de Deus. Sua grandeza se manifesta na humildade. O Criador do universo não escolheu nascer em um palácio, mas em uma manjedoura. Não cresceu em Roma, mas em Nazaré. Não foi criado entre os poderosos, mas entre os simples. Isso demonstra que o amor divino se revela nos lugares mais improváveis e que a glória de Deus brilha mesmo nos cenários mais humildes. Após anos de vida simples em Nazaré, Jesus se aproximava do momento de revelar publicamente sua missão. O Filho de Deus, que até então crescera em silêncio e humildade, estava prestes a dar início ao ministério que transformaria a história da humanidade. Naquele tempo, havia um homem singular pregando no deserto da Judéia, João Batista, primo de Jesus, enviado como voz que clama no deserto, preparando o caminho do Senhor. João vivia de forma austera, vestindo-se com peles de camelo, alimentando-se de gafanhotos e mel silvestre. Sua mensagem era clara e poderosa: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Multidões vinham de todas as partes para ouvi-lo. Homens e mulheres se arrependiam de seus pecados e eram batizados no Rio Jordão, como sinal de uma vida renovada. João, com autoridade e coragem, denunciava a hipocrisia dos líderes religiosos e chamava todos à conversão. Foi nesse cenário que Jesus deixou Nazaré e dirigiu-se ao Jordão. Ao encontrar João, pediu que fosse batizado. João, surpreso, respondeu: eu é que preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim? Mas Jesus insistiu: deixa por agora, pois assim nos convém cumprir toda a justiça. Então João o batizou nas águas do Jordão. E naquele momento sagrado, algo extraordinário aconteceu. O céu se abriu, o Espírito Santo desceu sobre Jesus em forma de pomba, e uma voz poderosa veio dos céus dizendo: este é o meu Filho amado, em quem me agrado. Esse foi o início oficial de seu ministério. O batismo não representava arrependimento, pois Jesus não tinha pecado, mas sim uma identificação com a humanidade, um gesto de humildade e obediência, além da confirmação pública de que ele era o Messias esperado. Logo após esse evento glorioso, Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto,
onde enfrentaria um dos momentos mais decisivos de sua vida, a tentação. Durante 40 dias e 40 noites, ele jejuou, entregando-se à oração e à preparação espiritual. Foi nesse estado de fraqueza física que o inimigo, Satanás, se aproximou. Ele tentou Jesus de 3 formas, buscando desviá-lo de sua missão. A tentação do pão. Satanás sugeriu: se és o Filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Mas Jesus respondeu com as Escrituras. Está escrito: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. A tentação do poder e da glória. O inimigo levou Jesus a um alto monte e mostrou-lhe todos os reinos do mundo, dizendo: tudo isto te darei se prostrado me adorares. Jesus rejeitou com firmeza. Está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele servirás. A tentação da prova de fé. Satanás o levou ao pináculo do templo e disse: se és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: aos seus anjos dará ordens a teu respeito. Jesus respondeu novamente com a Escritura: também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Ao resistir a todas as tentações, Jesus demonstrou que a vitória espiritual não se conquista pela força física, mas pela fidelidade à palavra de Deus. Ele nos mostrou que mesmo em nossas fraquezas é possível vencer o inimigo quando permanecemos firmes na verdade divina. Após esse período intenso, Satanás se retirou e anjos vieram servir a Jesus. Ele saiu do deserto fortalecido, pronto para iniciar a missão de anunciar o reino de Deus. Esse episódio é profundamente simbólico. O batismo revelou a identidade de Jesus como filho amado do Pai, e o deserto mostrou que ele era capaz de resistir ao inimigo e permanecer fiel. Assim, antes de curar enfermos, multiplicar pães ou ressuscitar mortos, Jesus venceu a batalha espiritual que validou sua autoridade como Messias. A partir desse ponto, não haveria mais silêncio. O mundo veria e ouviria aquele que veio como luz para dissipar as trevas, como pão para saciar a fome espiritual, como Salvador para libertar da escravidão do pecado. Depois de vencer a tentação no deserto, Jesus começou a manifestar seu propósito publicamente. A notícia de seus feitos e palavras começou a se espalhar, despertando curiosidade, admiração e até resistência. Mas antes de proclamar amplamente o reino de Deus, ele formou um grupo que caminharia ao seu lado, os discípulos. Jesus não escolheu sacerdotes renomados, mestres da lei ou homens influentes da sociedade. Pelo contrário, ele se voltou a homens comuns, trabalhadores, pessoas que não possuíam grande destaque. Isso mostrava que o reino não se estabeleceria pelo poder humano, mas pela graça de Deus e pelo coração disposto a segui-lo. Certo dia, às margens do mar da Galileia, Jesus encontrou 2 irmãos, Simão Pedro e André, que lançavam suas redes ao mar, pois eram pescadores. Aproximando-se, disse: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Imediatamente, eles deixaram as redes e o seguiram. Em seguida, Jesus viu outros 2 irmãos, Tiago e João, filhos de Zebedeu, consertando suas redes com o pai. Chamou-os também e, sem hesitar, eles deixaram tudo para acompanhá-lo. Esse chamado foi radical. Eles abriram mão da profissão, da segurança e até da convivência familiar para seguir um mestre que não oferecia riquezas, mas sim a promessa de vida eterna. Mais adiante, Jesus encontrou um homem chamado Mateus, Levi, cobrador de impostos. Ele estava sentado na coletoria, visto com desprezo pelos judeus, pois cobradores eram considerados traidores por trabalharem para Roma. Ainda assim, Jesus olhou para ele com compaixão e disse: segue-me. E Mateus levantou-se, deixando tudo para trás.
Esse gesto mostrou que o chamado de Jesus não se limitava a pessoas de boa reputação. O reino era para todos: pescadores, cobradores, zelotes e até aqueles considerados indignos pela sociedade. Jesus também chamou outros homens, como Filipe, Bartolomeu, Natanael, Tomé, Simão, Judas Tadeu e Judas Iscariotes. Cada um deles carregava suas histórias, suas fraquezas e dúvidas, mas todos foram reunidos sob a liderança do Mestre para aprender, testemunhar e, mais tarde, espalhar o Evangelho pelo mundo. Ao reunir esse grupo, Jesus não apenas os treinava com palavras, mas os moldava com o exemplo. Eles viram como ele tratava os pobres, como acolhia os pecadores, como orava, como resistia à tentação, como pregava com autoridade e como amava sem distinção. O discipulado não era uma aula teórica, mas uma vivência prática do reino. O início do ministério de Jesus foi marcado também por seus primeiros sinais e pregações. Nas sinagogas, ele anunciava com clareza: arrependei-vos, porque o reino dos céus está próximo. Sua autoridade surpreendia, porque ele não falava como os escribas, mas como alguém que realmente tinha o poder de Deus. E para confirmar suas palavras, realizava milagres que tocavam diretamente a vida das pessoas. Curava doentes, libertava oprimidos, restaurava a dignidade dos marginalizados. Logo no início, ele realizou um milagre emblemático. Em Caná da Galileia, durante um casamento, transformou água em vinho. Esse sinal não apenas salvou a celebração de uma situação constrangedora, mas revelou sua glória e fortaleceu a fé dos discípulos que acabara de chamar. Cada passo de Jesus consolidava a confiança daqueles homens simples que o seguiam. Eles perceberam que não estavam diante de um mestre comum, mas do próprio Filho de Deus, que os havia escolhido não por méritos, mas por amor e propósito. Esse início do ministério mostra que Jesus não busca os mais preparados ou os mais fortes, mas sim aqueles dispostos a deixar tudo para segui-lo. O chamado para ser discípulo não é diferente hoje. Ele ainda convida pessoas comuns a se tornarem instrumentos de transformação no mundo. O mar da Galileia, as redes abandonadas, a coletoria deixada para trás e a vida comum que se transformou em missão eterna são imagens que ecoam até hoje, lembrando-nos que seguir Jesus é uma decisão radical, mas repleta de significado eterno. O ministério de Jesus não foi marcado apenas por palavras de sabedoria e autoridade, mas também por atos poderosos que revelavam a presença e o poder de Deus. Cada milagre realizado pelo Mestre não tinha apenas o propósito de maravilhar ou impressionar, mas sim de confirmar a mensagem do reino, restaurar vidas e revelar o amor divino em ação. Logo após o chamado dos discípulos, multidões começaram a segui-lo. Muitos eram movidos pela curiosidade, outros pela esperança de serem curados de enfermidades que a medicina da época não podia resolver. O povo sofria não apenas com doenças físicas, mas também com opressões espirituais, marginalização social e pobreza extrema. Nesse cenário, os milagres de Jesus eram sinais de esperança em meio à escuridão. As curas que transformavam vidas, Jesus tocava pessoas que ninguém ousava tocar. Um exemplo marcante foi o homem leproso que se aproximou dele, cheio de medo, mas também de fé. A lepra, além de corroer o corpo, afastava o doente da família, da sociedade e da vida religiosa. Mas Jesus, movido de compaixão, estendeu a mão, tocou-o e disse: "Quero ser limpo." Imediatamente o homem foi curado. Esse gesto simples, porém poderoso, mostrou que o reino de Deus não exclui, mas acolhe, cura e restaura. Outro episódio impressionante foi a cura do cego de nascença. Enquanto muitos acreditavam que ele sofria por causa de pecados próprios ou de seus pais, Jesus demonstrou que sua condição existia para que as obras de Deus se manifestassem.
Com barro feito de saliva e terra, ungiu-lhe os olhos e ordenou que lavasse no tanque de Siloé. Ao obedecer, o homem voltou vendo. Não apenas sua visão física foi restaurada, mas também sua dignidade e fé. A libertação dos oprimidos. Jesus também enfrentava forças espirituais malignas que atormentavam homens e mulheres. Certa vez encontrou um homem possesso por uma legião de demônios que vivia entre os sepulcros, acorrentado e atormentado. Muitos o temiam, mas ninguém conseguia libertá-lo. Ao ver Jesus, o homem correu e se prostrou diante dele. Com uma palavra de autoridade, o mestre ordenou que os espíritos saíssem, e eles foram lançados em um rebanho de porcos que se precipitou no mar. O homem, antes desnorteado, foi visto em perfeito juízo, sentado aos pés de Jesus. Esse milagre mostrou que nenhuma força do mal é maior do que o poder do Filho de Deus. O poder sobre a natureza. Os discípulos também presenciaram milagres que iam além da saúde física e da libertação espiritual. Numa noite de tempestade, enquanto navegavam pelo mar da Galileia, o vento soprava com violência e as ondas ameaçavam afundar o barco. Desesperados, clamaram a Jesus, que dormia tranquilamente. Ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar: "Aquieta-te, cala-te." Imediatamente tudo se fez bonança. Diante disso, os discípulos se perguntavam cheios de temor: "Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem?" Esse milagre não apenas mostrou o poder de Jesus sobre a criação, mas também reforçou a fé daqueles que estavam aprendendo a confiar nele em meio às tempestades da vida. O milagre da multiplicação. Entre os muitos sinais de provisão realizados por Jesus, o mais lembrado é o milagre da multiplicação dos pães e peixes. Uma multidão de mais de 5.000 homens, além de mulheres e crianças, o seguia em busca de ensino e cura. Ao entardecer, os discípulos sugeriram que despedisse o povo para que comprassem alimento. Mas Jesus respondeu: "Dai-lhes vós de comer." Com apenas 5 pães e 2 peixes trazidos por um menino, Jesus deu graças, partiu o alimento e entregou aos discípulos para distribuírem. Milagrosamente, todos comeram e se saciaram, e ainda sobraram 12 cestos cheios. Esse sinal mostrou que o reino de Deus é abundância, e que quando o pouco é colocado nas mãos do Mestre, torna-se suficiente para suprir a necessidade de muitos. O propósito dos milagres. Os milagres de Jesus não eram meras demonstrações de poder. Cada cura, libertação ou multiplicação tinha um significado profundo. Apontava para a restauração que o reino traz. Ele não apenas tratava os sintomas, mas restaurava a vida em sua totalidade, corpo, mente e espírito. Os milagres também eram uma preparação para a fé dos discípulos. Eles aprendiam, passo a passo, que o Mestre não era apenas um pregador ou profeta, mas o Filho de Deus vivo, que trazia em si a autoridade do Pai para transformar o mundo. Multidões se maravilhavam, mas Jesus sempre lembrava que o verdadeiro propósito não era a busca de sinais, e sim a transformação do coração. Ele dizia: "Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas." O impacto nas multidões e nos discípulos. A cada milagre, mais pessoas eram atraídas, mas também crescia a oposição dos líderes religiosos, que viam em Jesus uma ameaça à sua autoridade. Ainda assim, nada podia deter o avanço da sua missão. Os discípulos, convivendo com tantos feitos extraordinários, tinham sua fé fortalecida, mesmo que ainda lutassem com dúvidas e temores. Eles testemunharam que o poder de Jesus não tinha limites. Ele curava doenças incuráveis, libertava os oprimidos pelo mal, acalmava as forças da natureza e provia alimento de forma sobrenatural. Tudo isso mostrava que o reino de Deus havia chegado de maneira visível e concreta. O Sermão do Monte é considerado por muitos como o manifesto do reino de Deus,
uma declaração revolucionária que revela os princípios e valores eternos do governo divino. Foi nesse momento que Jesus reuniu seus discípulos e uma multidão de ouvintes para apresentar não apenas regras de conduta, mas a essência da vida que agrada a Deus. O cenário da revelação. Jesus subiu a um monte próximo ao mar da Galileia. O lugar oferecia uma vista ampla e o ambiente tranquilo para que todos pudessem ouvir. Os discípulos se aproximaram, formando o círculo mais íntimo, enquanto atrás deles se reunia uma multidão ansiosa. Muitos estavam cansados das imposições religiosas dos fariseus e escribas, que exigiam obediência a inúmeras tradições humanas. Outros estavam feridos pela opressão romana e ansiavam por justiça. Foi ali que Jesus se assentou, posição do mestre que ensina com autoridade, e começou a falar palavras que ecoariam pela eternidade. As bem-aventuranças, o caminho da verdadeira felicidade. A abertura do sermão é marcada pelas bem-aventuranças. Jesus declara felizes aqueles que, aos olhos do mundo, pareciam estar em desvantagem. Os pobres em espírito, os que choram, os mansos, os que têm fome e sede de justiça, os misericordiosos, os limpos de coração, os pacificadores e os perseguidos por causa da justiça. Em vez de exaltar poder, riqueza ou status, Jesus revela que a verdadeira bem-aventurança está em viver de acordo com os valores do reino. Essa mensagem chocava a lógica comum, mas abria um horizonte de esperança para os humildes e aflitos. O sal da terra e a luz do mundo, Jesus não apenas consolou, mas também desafiou seus seguidores. Ele os chamou de sal da terra e luz do mundo. O sal preserva e dá sabor, e a luz afasta as trevas. Assim, os discípulos deveriam viver de modo a impactar o mundo ao redor, sendo testemunhas vivas da graça de Deus. Essa metáfora reforçava a ideia de responsabilidade. Quem recebe a luz do Evangelho não pode escondê-la, mas deve iluminar os outros com suas atitudes e palavras. A relação com a lei e os profetas. Muitos poderiam pensar que Jesus estava anulando a lei de Moisés. Porém, ele deixou claro: não penseis que vim abolir a lei ou os profetas. Não vim abolir, mas cumprir. Cristo não negava os mandamentos, mas lhes dava pleno sentido. A justiça exigida por ele ultrapassava a dos fariseus, que se apegavam a regras externas sem transformação do coração. O foco de Jesus era a pureza interior, a sinceridade e a obediência que nasce do amor a Deus. Novos padrões de vida. No Sermão do Monte, Jesus reinterpretou mandamentos conhecidos, elevando-os a um nível mais profundo. Ele disse: ouvistes que foi dito, não matarás. Eu, porém, vos digo que qualquer que se encolerizar contra seu irmão já estará sujeito a juízo. Ouvistes que foi dito, não adulterarás. Eu, porém, vos digo que qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura já cometeu adultério em seu coração. Essas palavras revelavam que a santidade não se limita ao comportamento externo, mas alcança os pensamentos e intenções. Jesus chamava seus seguidores a uma justiça superior que transforma de dentro para fora. O amor aos inimigos. Talvez uma das declarações mais revolucionárias foi: amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Em um contexto de ódio contra os romanos e rivalidade entre judeus e samaritanos, essa ordem era chocante. Mas Jesus ensinava que o verdadeiro filho do Pai imita seu caráter, amando até aqueles que o rejeitam. O amor incondicional era a marca do reino. A prática da fé sem hipocrisia. Jesus também denunciou a hipocrisia dos religiosos, que buscavam reconhecimento público ao orar, jejuar ou dar esmolas. Ele ensinou que tais práticas devem ser feitas em segredo, diante do Pai que vê em oculto. Nesse contexto, apresentou a oração modelo conhecida como Pai Nosso, que resume a essência da vida de fé: adoração, submissão à vontade divina,
confiança na provisão, perdão e livramento do mal, o tesouro no céu e a confiança em Deus. Outro ponto central do sermão foi o ensino sobre prioridades. Jesus advertiu contra o apego às riquezas terrenas e convidou a buscar tesouros no céu. Ele afirmou que não se pode servir a dois senhores, a Deus e ao dinheiro. E em uma das passagens mais belas, encorajou seus ouvintes a não se preocuparem excessivamente com as necessidades da vida. Ele apontou para as aves do céu e os lírios do campo como exemplos do cuidado divino. Assim concluiu: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. O julgamento e a sabedoria prática. Jesus também alertou contra o espírito de julgamento severo, lembrando que a medida usada para julgar os outros será usada contra nós. Ao mesmo tempo, incentivou a discernir entre o bem e o mal. Ele usou imagens fortes: a porta estreita que leva à vida, os falsos profetas disfarçados em pele de cordeiro e a necessidade de praticar as suas palavras. A casa na rocha. O sermão culminou com uma parábola inesquecível: a do homem sábio que construiu sua casa sobre a rocha e do insensato que construiu sobre a areia. A tempestade veio para ambos, mas somente a casa firmada na rocha permaneceu. Assim, Jesus deixou claro que ouvir suas palavras não basta. É preciso praticá-las. Só assim a vida se torna inabalável diante das adversidades. O impacto do sermão. Quando terminou de falar, as multidões estavam maravilhadas, porque ele ensinava com autoridade, e não como os escribas. O Sermão do Monte não foi apenas um discurso, mas um convite à transformação radical. Ele revelou que o reino de Deus não é feito de poder humano, mas de humildade, justiça, misericórdia e amor. Era o chamado para viver uma nova realidade em sintonia com o coração do Pai. Enquanto Jesus caminhava por cidades, vilarejos e montes da Galileia, sua autoridade atraía multidões. Pessoas vinham para ouvir palavras que tocavam o coração, ensinavam a verdade e revelavam o reino de Deus. Mas Jesus não falava como os mestres da lei. Ele ensinava por parábolas, usando histórias simples do cotidiano para transmitir verdades eternas. As parábolas tinham um objetivo claro: alcançar tanto os que buscavam a verdade, quanto revelar segredos do reino àqueles que estavam prontos para ouvir. Para os humildes de coração, a compreensão era imediata. Para os orgulhosos ou céticos, permanecia um mistério. Parábola do semeador. Um dos primeiros exemplos foi a parábola do semeador. Jesus contou sobre um homem que lançou sementes, e elas caíram em diferentes tipos de solo: à beira do caminho, em pedregais, entre espinhos e em boa terra. A semente que caía à beira do caminho era arrancada pelos pássaros. Representava os corações endurecidos. A semente em pedregais brotava rapidamente, mas secava por falta de raiz. Representava os que se alegram temporariamente, mas desistem diante da adversidade. A semente entre espinhos era sufocada por preocupações e desejos do mundo. Representava os que deixam o mundo ofuscar a palavra. A semente em boa terra crescia, frutificando abundantemente. Representava os corações receptivos, que produzem frutos duradouros. Com essa parábola, Jesus ensinou que a resposta à palavra de Deus depende da disposição interior e que cada pessoa precisa preparar seu coração para receber o reino. Parábola da ovelha perdida. Outra parábola poderosa foi a da ovelha perdida. Jesus contou sobre um pastor que, ao perceber que uma de suas 100 ovelhas estava perdida, deixou as 99 e foi buscá-la até encontrá-la. Ao encontrá-la, celebrou com alegria. Essa história revelou o cuidado de Deus por cada indivíduo. O reino não ignora nenhum coração,
Ele busca e valoriza até mesmo os que estão afastados, enfatizando que o amor divino é pessoal e incansável. Parábola do filho pródigo. O filho pródigo é talvez a parábola mais conhecida. Um jovem pediu sua herança, partiu e desperdiçou tudo em vida dissoluta. Quando voltou arrependido, seu pai o recebeu com festa e perdão completo, sem recriminação. Essa parábola revela a graça e o perdão de Deus, que sempre acolhe o arrependido. Ensina que mesmo quando nos afastamos, o retorno ao Pai é possível e celebrado com alegria celestial. Parábola do bom samaritano. Jesus também falou da compaixão prática, contando sobre um homem que foi atacado por ladrões. Um sacerdote e um levita passaram sem ajudar, mas um samaritano, considerado inimigo, cuidou dele, curou suas feridas e garantiu sua recuperação. Essa história ensina que amar ao próximo transcende fronteiras, preconceitos e convenções. O verdadeiro discípulo age com misericórdia, mesmo para com aqueles que são diferentes ou hostis. Parábola sobre o reino de Deus. Jesus também contou sobre o grão de mostarda, que começa pequeno e cresce até se tornar uma grande árvore, e sobre o fermento, que transforma toda a massa. Ambas revelam que o reino de Deus pode começar discreto, mas cresce de forma poderosa, mudando tudo ao redor. Outra parábola, sobre os talentos, ensina responsabilidade e fidelidade. Cada servo recebeu recursos do mestre e precisou multiplicá-los. Aqueles que trabalharam com diligência foram recompensados. O que enterrou seu talento foi repreendido. A lição é clara. Deus confia dons a cada um e devemos usá-los para a glória do reino. O impacto dos ensinamentos. As parábolas de Jesus não eram apenas histórias para entreter. Elas provocavam reflexão, confrontavam valores humanos e iluminavam a verdade divina. Multidões ficavam maravilhadas, enquanto líderes religiosos, muitas vezes, sentiam-se desafiados. Seus discípulos aprendiam a discernir, a interpretar e a aplicar os princípios do reino. Cada narrativa tinha camadas de significado, imediata, prática e espiritual. Para os humildes era luz. Para os orgulhosos, permanecia um enigma. O poder transformador da palavra Jesus ensinava com palavras que tinham autoridade viva. Não eram simples conselhos, mas instruções que mudavam corações e transformavam vidas. Pessoas doentes eram curadas, almas aflitas eram consoladas, e multidões encontravam esperança. As parábolas continuam ecoando hoje, mostrando que a sabedoria de Jesus é atemporal. Elas ensinam amor, justiça, humildade, fé e compromisso com o reino de Deus. Cada história nos convida a refletir. Nosso coração é solo fértil e estamos prontos para produzir frutos que glorifiquem a Deus. À medida que o ministério de Jesus se expandia, sua autoridade e popularidade começaram a incomodar os líderes religiosos da época, fariseus, saduceus e escribas. Eles viam sua mensagem como uma ameaça à tradição, à própria autoridade e ao controle que exerciam sobre o povo. O confronto com a hipocrisia, Jesus não poupava palavras ao denunciar a hipocrisia. Em Jerusalém e nas sinagogas, ele criticava os líderes que pregavam justiça, mas agiam com egoísmo e orgulho. Ele disse: "Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, limpais o exterior do copo e do prato, mas por dentro estáis cheios de ganância e maldade." Essas palavras provocavam indignação entre os líderes, mas ao mesmo tempo atraíam aqueles que ansiavam por justiça e verdade. Jesus mostrava que o coração, e não apenas a aparência, era o que importava para Deus. Questionamentos e armadilhas. Os líderes religiosos frequentemente tentavam armar Jesus com perguntas capciosas para desacreditá-lo. Perguntavam sobre tributos a César, sobre a observância da lei e até sobre a legitimidade de seu ensino.
Sempre que confrontado, Jesus respondia com sabedoria e autoridade, usando parábolas ou perguntas que deixavam os adversários sem resposta. Um exemplo foi quando ele falou sobre a ressurreição dos mortos, confundindo os saduceus que negavam a vida após a morte. Sua resposta clara e fundamentada na Escritura demonstrava sua profunda compreensão da palavra de Deus, deixando-os atônitos. A autoridade de Jesus versus a dos líderes, enquanto os fariseus se apoiavam em regras humanas e interpretações rígidas, Jesus falava com autoridade que vinha diretamente de Deus. Suas curas, milagres e ensinamentos mostravam que ele não apenas conhecia a lei, mas era a própria lei encarnada, cumprindo e revelando o propósito original do Pai. Quando curou no sábado, um ato considerado violação da lei pelos fariseus, Jesus respondeu: "O sábado foi feito por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Portanto, o Filho do Homem é Senhor também do sábado." Essas palavras reafirmavam que o bem-estar, a vida e a compaixão estavam acima da rigidez legalista. Parábolas desafiadoras. Jesus usou parábolas para confrontar diretamente os líderes religiosos. A parábola dos lavradores maus revelou a rejeição deles aos profetas enviados por Deus e prenunciava que o reino seria dado a outros que o frutificassem. A parábola das bodas denunciava aqueles que se consideravam justos, mas desprezavam o convite de Deus. Crescendo a oposição, à medida que mais pessoas o seguiam, mais intensa se tornava a oposição. Líderes religiosos começaram a conspirar secretamente para silenciar Jesus, planejando como poderiam capturá-lo sem causar revolta entre o povo. No entanto, mesmo diante da conspiração, Jesus permanecia firme, cumprindo cada palavra da profecia e preparando seus discípulos para os acontecimentos futuros. O contraste entre multidões e líderes. Enquanto os líderes religiosos buscavam poder, reconhecimento e manutenção do status, a multidão via em Jesus um líder compassivo, justo e poderoso. A diferença era clara. Ele não buscava a glória própria, mas a glória do Pai e a salvação das pessoas. A preparação para os eventos finais. Esses conflitos não surgiram por acaso. Faziam parte do plano divino para a redenção. A resistência, as acusações e os confrontos seriam elementos que levariam à paixão de Cristo, mostrando que o Filho de Deus cumpriria sua missão, mesmo diante da oposição mais feroz. Jesus usava cada desafio para ensinar aos discípulos sobre paciência, fé e discernimento. Ele mostrava que o verdadeiro reino não depende de poder político ou aprovação humana, mas da fidelidade ao propósito de Deus. O impacto nos discípulos. Os discípulos, ao presenciar essas tensões, aprendiam que seguir Jesus implicava enfrentar desafios, críticas e até perseguições. Mas eles também viam que o poder de Deus é maior que qualquer oposição humana e que a verdade divina prevaleceria, independentemente das circunstâncias. A oposição dos líderes religiosos mostra a persistência do mal e da injustiça, mas também evidencia a coragem, sabedoria e autoridade de Cristo. Cada confronto preparava o caminho para os eventos decisivos da sua vida. Os milagres finais, a última ceia, a traição, a crucificação e a ressurreição. Nos dias que antecederam sua prisão, Jesus sabia que a hora de cumprir o propósito pelo qual havia vindo ao mundo estava se aproximando. Com profunda consciência do sofrimento que enfrentaria, ele decidiu compartilhar um momento final de ensino, comunhão e revelação com seus discípulos, a última ceia. Preparativos para a ceia. Jesus enviou Pedro e João à cidade, instruindo-os a preparar o local onde realizariam a refeição pascal. Tudo estava cuidadosamente planejado, não apenas para seguir a tradição judaica, mas para instituir algo que marcaria a história para sempre.
Quando a noite chegou, ele se reuniu com os 12 apóstolos em uma sala superior, iluminada apenas por velas ou lamparinas, criando um ambiente íntimo e solene. O ar estava carregado de expectativa, tensão e amor, pois eles ainda não compreendiam plenamente o que estava por vir. O lavamento dos pés antes da refeição, Jesus fez algo extraordinário e radical. Lavou os pés dos discípulos. Num gesto de humildade e serviço, ele abaixou-se diante de cada um, limpando-os com água e secando com um pano. Se eu, o Senhor e Mestre, vos lavei os pés, também deveis lavar os pés uns dos outros, pois exemplo vos dei, para que, como eu fiz, façais vós também. Esse ato mostrou que o verdadeiro líder não busca domínio, mas serviço. Jesus ensinava que a grandeza no reino de Deus se mede pelo amor e pela humildade, a instituição da Eucaristia. Durante a ceia, Jesus tomou o pão, deu graças, partiu-o e entregou aos discípulos. Tomai e comei, isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Em seguida tomou o cálice com vinho e disse: bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado por muitos para a remissão dos pecados. Esse momento estabeleceu a Eucaristia, um sacramento que se tornaria central na fé cristã, lembrando constantemente que Jesus se entregaria como sacrifício perfeito para a salvação da humanidade. A revelação da traição. Durante a refeição, Jesus também revelou que um dos discípulos o trairia. Apesar de não apontar diretamente, o olhar e as palavras deixaram todos em inquietação. Judas Iscariotes, tomado pelo plano de Satanás e pelos próprios interesses, se tornou o instrumento da traição, entregando Jesus aos líderes religiosos. Mesmo diante disso, Jesus não demonstrou ódio. Ele ensinou sobre perdão e cumprimento da profecia, mostrando que o caminho da redenção envolve amor até pelos inimigos. O novo mandamento. Além do pão e do vinho, Jesus deu aos discípulos um mandamento que resumiria toda a essência do seu ensino. Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Esse mandamento transcendia regras e tradições. Era um chamado a viver o amor incondicional, praticar a misericórdia e refletir o caráter divino em cada ação. A oração sacerdotal e a intimidade com o Pai. Jesus também instruiu os discípulos a orarem e a manterem comunhão constante com o Pai. Ele mostrou que a intimidade com Deus é fonte de força, sabedoria e discernimento. Essa preparação espiritual era essencial, pois eles enfrentariam perseguições, dúvidas e desafios após sua partida física. O peso da noite. A atmosfera da última ceia misturava alegria, amor, temor e tristeza. Jesus sabia que cada palavra e gesto daquela noite seriam eternos, que a entrega de seu corpo e sangue traria reconciliação entre Deus e a humanidade. Os discípulos ainda não compreendiam totalmente, mas eram testemunhas de que o amor sacrificial e o serviço ao próximo seriam as marcas do reino que Jesus inaugurava. O significado eterno. A última ceia nos ensina que a salvação não é apenas um conceito, mas um ato real de entrega. Jesus não apenas falou sobre amor, perdão e serviço. Ele os encarnou, oferecendo a própria vida para que todos pudessem ser reconciliados com Deus. Este momento prepara o coração dos discípulos e de todos os crentes futuros para os eventos decisivos: a prisão, a crucificação e a vitória sobre a morte. Após a última ceia, Jesus e seus discípulos dirigiram-se ao jardim do Getsêmani, um lugar tranquilo próximo ao Monte das Oliveiras, onde poderiam orar e se recolher. No entanto, a paz da noite foi marcada por tensão, medo e antecipação do sofrimento que se aproximava. O peso da missão. Jesus sabia que a hora de ser entregue aos homens se aproximava.
Ele carregava o peso de todos os pecados da humanidade, um fardo impossível para qualquer ser humano suportar sozinho. Com um coração angustiado, afastou-se dos discípulos, buscando intimidade com o Pai. Ali, ajoelhado, ele orou com profunda sinceridade e humildade. Pai, se possível, afasta de mim este cálice. Contudo, não seja como eu quero, mas como tu queres. Essa oração revela a humanidade plena de Jesus. Ele sentiu medo, angústia e tristeza, mas submeteu-se à vontade do Pai, mostrando que obedecer a Deus mesmo em sofrimento extremo é a verdadeira força do Espírito. A vigilância dos discípulos. Enquanto Jesus orava, pediu aos discípulos que vigiassem e orassem para não caírem em tentação. Porém, a fadiga e a preocupação fizeram com que adormecessem repetidamente. Esse contraste entre a dedicação de Jesus e a fraqueza humana mostra que o caminho da fé exige vigilância constante, perseverança e dependência do poder de Deus. O momento de agonia. A oração de Jesus se intensificou e seu suor tornou-se como gotas de sangue caindo ao chão. A agonia interior era intensa, pois ele carregava o peso de um mundo inteiro que o rejeitava, prestes a ser traído, preso e condenado injustamente. Mesmo diante dessa dor incomensurável, Jesus não cedeu à desesperança. Sua entrega demonstrava que a verdadeira fé não elimina o sofrimento, mas oferece coragem, confiança e submissão à vontade divina, mesmo quando o caminho é doloroso. A chegada de Judas e a traição. Enquanto ele ainda orava, Judas Iscariotes chegou com uma multidão armada, enviada pelos líderes religiosos. Com um beijo, sinalizou a quem deveriam prender: Jesus. O gesto simples, mas devastador, mostrava que a traição poderia vir de quem está próximo, tornando a dor ainda mais profunda. Jesus, contudo, não resistiu com violência. Com autoridade e serenidade, disse: aquele a quem procurais é este, deixai-os ir. Mesmo diante da traição e da iminente prisão, ele demonstrou que o poder do amor supera qualquer ato de maldade. O cumprimento das profecias. Cada detalhe daquela noite já havia sido anunciado pelos profetas. Jesus sabia que tudo se cumpriria conforme o plano divino. Sua submissão no Getsêmani mostra que a vitória sobre o mal depende da obediência e confiança total em Deus, mesmo quando o caminho parece impossível. O impacto para os discípulos. Os discípulos, vendo a agonia de seu mestre e sua entrega total, começaram a compreender gradualmente a profundidade da missão de Jesus. Eles presenciaram que o verdadeiro líder enfrenta sofrimento, injustiça e traição, mas permanece firme no propósito de salvar e restaurar a humanidade. O Getsêmani nos ensina que a oração é essencial para enfrentar os momentos mais difíceis da vida, que o verdadeiro amor se manifesta em obediência e entrega, mesmo quando o sofrimento parece insuportável. Jesus se tornou o exemplo supremo de coragem, humildade e fé. A noite no jardim é um lembrete eterno. A verdadeira força não vem da ausência de dor, mas da confiança inabalável em Deus e da entrega total ao seu propósito. Após a traição no Getsêmani, Jesus foi preso por uma multidão armada, liderada por Judas Iscariotes. A prisão foi rápida, mas carregada de tensão, medo e dor, marcando o início da jornada que culminaria na crucificação. A prisão no Jardim Jesus não resistiu fisicamente, pois sabia que sua missão era cumprir a vontade do Pai. Ele se entregou com serenidade, demonstrando que o verdadeiro poder não está na força física, mas na autoridade divina e no amor sacrificial. Enquanto os soldados o prendiam, Pedro tentou defendê-lo com uma espada, cortando a orelha de um dos servos do sumo sacerdote. Jesus repreendeu Pedro e curou o ferido, mostrando que a violência não faz parte do seu reino. Ele disse: guarda a tua espada, pois todos os que lançarem mão da espada, pela espada morrerão.
O julgamento perante o Sinédrio. Jesus foi levado perante os líderes religiosos, que o acusaram falsamente e buscaram motivos para condená-lo. Apesar das mentiras e insultos, Jesus permaneceu em silêncio ou respondeu com sabedoria, demonstrando autoridade moral e divina. Durante o julgamento, ele declarou claramente ser o Filho de Deus, cumprindo as profecias e desafiando os líderes religiosos, que se enfureceram e o consideraram digno de morte. Esse momento revela que a verdade muitas vezes confronta e provoca aqueles que vivem na incredulidade e na injustiça. Diante de Pilatos, como a pena de morte não podia ser aplicada pelos líderes religiosos, Jesus foi levado a Pôncio Pilatos, governador romano. Pilatos não encontrava culpa em Jesus, mas cedeu à pressão da multidão, que clamava por sua crucificação. Mesmo diante da injustiça, Jesus aceitou o julgamento, mostrando submissão à vontade de Deus e revelando que o plano divino se cumpriria, independentemente da maldade humana. A coroa de espinhos e zombaria. Antes de ser levado ao caminho da cruz, Jesus foi escarnecido, vestido com um manto púrpura e uma coroa de espinhos colocada sobre sua cabeça. Os soldados zombavam: "Salve, Rei dos Judeus!" Mesmo nessa humilhação extrema, ele não retaliou. A paciência, amor e firmeza diante da injustiça revelam a profundidade do caráter de Cristo e a força do sacrifício que estava prestes a oferecer. O caminho da cruz. Jesus carregou a pesada cruz pelas ruas de Jerusalém, enfrentando dor física e emocional, enquanto a multidão assistia, alguns em compaixão, outros em escárnio. Ele caiu várias vezes, mas se levantou, determinado a cumprir o plano do Pai. No caminho, encontrou mulheres que choravam, e ele as confortou, ensinando que, mesmo em meio ao sofrimento, a compaixão e o amor devem prevalecer. O significado do sofrimento. O caminho da cruz não era apenas um ato de punição, era o cumprimento da profecia, o sacrifício pelos pecados da humanidade. Cada passo doloroso mostrava que a salvação exige entrega, obediência e amor incondicional. Jesus carregava não apenas a madeira da cruz, mas o peso dos pecados, dores e aflições de todos os homens. Sua entrega total se tornou a prova suprema de amor e redenção, preparando o terreno para a ressurreição. Cada momento da prisão, julgamento e caminho da cruz preparava o mundo para o maior milagre, a ressurreição. Jesus demonstrou que a verdadeira vitória não se mede pela força, mas pelo sacrifício, obediência e fidelidade ao propósito divino. O caminho da cruz nos ensina que enfrentar injustiças, sofrimentos e traições é parte da vida. Mas a fé, a obediência e o amor verdadeiro transformam a dor em redenção e esperança. Jesus se tornou o modelo supremo de coragem e entrega ao Pai. Chegou o momento mais profundo e transformador da história da humanidade, a crucificação de Jesus. Depois de ser condenado injustamente, humilhado e açoitado, ele foi levado ao Gólgota, o lugar chamado Calvário, onde seria pregado na cruz. O sofrimento físico e emocional. Jesus carregava o peso da cruz, já marcado pela dor, ferimentos e exaustão do caminho. Naquele momento, cada golpe recebido, cada passo trôpego e cada escárnio da multidão intensificavam seu sofrimento. Mas ele carregava algo ainda mais pesado, os pecados de toda a humanidade, que ele aceitou voluntariamente, oferecendo-se como sacrifício perfeito. Ao ser pregado na cruz, seus braços estendidos simbolizavam o abraço divino sobre toda a humanidade, um gesto de amor que transcende tempo e espaço. As palavras na cruz. Durante as horas da crucificação, Jesus pronunciou palavras que permaneceriam eternamente na história. Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que fazem. Um pedido de perdão para aqueles que o condenavam, revelando a profundidade do amor divino.
Hoje estarás comigo no paraíso. Promessa de esperança a um arrependido ao seu lado. Meu Deus, por que me desamparaste? Expressão de dor humana, que mostra que até o Filho de Deus experimentou abandono e sofrimento, conectando-se plenamente com a condição humana. Tudo está consumado. Declaração de que a missão foi cumprida, a redenção do mundo estava completa. O impacto espiritual. A crucificação não foi apenas um evento histórico ou físico, mas o ápice do plano de salvação de Deus. Jesus, ao derramar seu sangue, abriu caminho para a reconciliação entre a humanidade e o Pai. A cruz se tornou símbolo de amor, perdão, esperança e transformação. A morte e o véu rasgado. Quando Jesus entregou seu espírito, o véu do templo rasgou-se de alto a baixo, simbolizando que o acesso direto a Deus estava aberto a todos, não mais mediado por sacrifícios humanos, mas pelo sacrifício de Cristo. Esse momento marcou a vitória sobre o pecado e a morte. Reflexão para a vida cotidiana. A crucificação nos ensina que o amor verdadeiro exige sacrifício, coragem e entrega. Nos convida a perdoar, a viver com humildade e a confiar na providência de Deus, mesmo diante de injustiças, sofrimentos e perdas. Se você sente que a mensagem de Jesus tocou seu coração, reflita sobre como pode aplicar seus ensinamentos em sua vida diária. Compartilhe amor. Perdoe aqueles que te feriram e viva com coragem e fé, seguindo o exemplo do Filho de Deus. E, se quiser continuar acompanhando toda a jornada de Jesus e outros grandes relatos bíblicos, inscreva-se no canal agora, ative as notificações e faça parte desta comunidade que busca aprender e crescer na fé todos os dias. No terceiro dia após a crucificação, algo extraordinário aconteceu. A morte não pôde deter o Filho de Deus. Jesus ressuscitou, cumprindo a promessa de vida eterna e revelando que o poder de Deus é maior que qualquer barreira, inclusive a própria morte. O túmulo vazio. Mulheres fiéis, entre elas Maria Madalena, dirigiram-se ao túmulo ao amanhecer, trazendo especiarias para ungir o corpo de Jesus. Para sua surpresa e choque, encontraram a pedra que fechava o túmulo removida e o interior vazio. Um anjo apareceu, radiante, e disse: "Não está aqui, ressuscitou, como havia dito." A incredulidade inicial deu lugar à alegria e à compreensão. A morte havia sido vencida e a esperança estava viva. As aparições de Jesus. Após a ressurreição, Jesus apareceu aos discípulos em várias ocasiões. Em alguns momentos, ele se apresentou a portas fechadas, provando que não era um espírito, mas o mesmo corpo glorificado que agora transcende as limitações humanas. Ele conversou, comeu com eles e os instruiu sobre o significado da ressurreição, fortalecendo a fé e preparando-os para a missão de espalhar a mensagem do reino de Deus pelo mundo. A vitória sobre a morte e o pecado. A ressurreição é a prova suprema de que o pecado e a morte não têm poder sobre aqueles que confiam em Deus. Ao ressuscitar, Jesus abriu o caminho da salvação para toda a humanidade, oferecendo vida eterna a todos que creem e seguem seus ensinamentos. Cada aparição reforçava que a missão cumprida na cruz não terminou com sofrimento, mas com glória, esperança e promessa de eternidade. O amor divino se manifestou de forma visível e irresistível, transformando medo em coragem, tristeza em alegria e desesperança em fé viva. O impacto para os discípulos. Os discípulos, antes assustados e confusos, foram renovados e fortalecidos pela presença de Jesus ressuscitado. Eles entenderam que cada ensinamento, cada milagre, cada palavra do Mestre tinha culminado nesse momento de triunfo e foram impulsionados a levar a boa nova a todos os povos. O poder transformador da ressurreição. A ressurreição não é apenas um evento histórico, mas uma experiência espiritual que continua a impactar vidas até hoje.
Ela demonstra que, mesmo nas situações mais desesperadoras, a fé em Cristo traz esperança, renovação e vitória sobre qualquer dificuldade. Reflexão eterna. A vitória de Jesus sobre a morte nos lembra que o amor de Deus é invencível. Ele nos convida a viver com coragem, fé e confiança, sabendo que, assim como Cristo venceu a morte, nossas vidas podem ser transformadas pelo poder divino. Após a ressurreição, Jesus continuou a aparecer aos seus discípulos e seguidores, reforçando a fé deles e preparando-os para a missão que mudaria o mundo. Cada encontro foi uma demonstração do poder da vida eterna e da autoridade divina. A aparição às mulheres e aos discípulos. As mulheres que primeiro descobriram o túmulo vazio receberam a tarefa de anunciar a ressurreição. Maria Madalena, cheia de emoção, encontrou Jesus no jardim e inicialmente não o reconheceu. Mas ao ouvir seu nome, compreendeu que o Salvador estava vivo. Jesus disse: "Não me detenhais, mas ide anunciar aos meus irmãos que subo para meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus." Essa aparição inicial marcou o início da missão de proclamar a Boa Nova, mostrando que a ressurreição não é apenas um evento, mas um chamado à ação. O caminho para os discípulos. Jesus apareceu a 2 discípulos a caminho de Emaús, caminhando com eles e explicando as Escrituras. Cada palavra revelava como todos os acontecimentos, paixão, morte e ressurreição, estavam profetizados. Ao partirem o pão, seus olhos se abriram e reconheceram Jesus. Este episódio ensina que o verdadeiro entendimento espiritual muitas vezes acontece quando compartilhamos e refletimos juntos sobre a palavra de Deus. A aparição aos discípulos reunidos. Mais tarde, Jesus apareceu aos 11 discípulos reunidos, trazendo paz. Paz seja convosco. Ele mostrou suas mãos e pés, marcados pelos cravos, provando que era o mesmo corpo glorificado. Essa demonstração reforçou a fé deles, dissipando qualquer dúvida sobre a ressurreição. A grande comissão Jesus deu aos discípulos a missão mais importante de todas. Ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura, batizai-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Essa comissão transformou discípulos comuns em líderes espirituais, responsáveis por levar a mensagem de amor, perdão e salvação a todas as nações. A autoridade de Jesus acompanhava esta tarefa, garantindo que a palavra divina se espalhasse com poder. A promessa do Espírito Santo. Antes de ascender, Jesus prometeu que enviaria o Espírito Santo para guiá-los, confortá-los e capacitá-los. Recebereis poder quando o Espírito Santo descer sobre vós, e sereis minhas testemunhas até os confins da terra. Essa promessa garante que a missão do reino continua viva em cada crente, guiada pelo poder de Deus, transformando vidas e corações. O impacto para a humanidade. As aparições finais de Jesus reforçam que a ressurreição não foi apenas uma vitória pessoal, mas a inauguração de um movimento eterno. Cada discípulo, cada crente subsequente é chamado a viver a fé de forma prática, a demonstrar amor e a compartilhar a esperança que nasce da vida de Cristo. Reflexão espiritual. Este período final nos ensina que a fé não termina com o sofrimento ou a morte. A ressurreição e as aparições mostram que a vida em Cristo é contínua, transformadora e cheia de propósito. Somos chamados a ser agentes do amor divino, levando esperança onde houver desespero. Após passar 40 dias com seus discípulos, ensinando, confortando e fortalecendo a fé deles, Jesus chegou ao momento final de sua presença física na terra, a ascensão ao céu. Este evento marcou o início de uma nova era para a humanidade e para todos os crentes. A última instrução e bênção, reunidos em Jerusalém, Jesus reforçou a grande comissão:
lembrando-os de que a missão não terminava com sua partida. Ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Batizai-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ele transmitiu confiança, autoridade e paz, garantindo que o poder do Espírito Santo capacitaria cada um a cumprir essa missão com coragem e amor. O momento da ascensão. Diante dos discípulos atônitos, Jesus começou a subir, elevando-se gradualmente até desaparecer nas nuvens. Um véu de luz e glória divina envolveu a cena, revelando que ele retornava à glória celestial, mas deixando uma presença espiritual constante no coração de todos os que o seguem. 2 anjos apareceram e disseram aos discípulos: "O vejo, homens da Galileia, por que estáis olhando para o céu? Este Jesus, que dentre vós foi recebido em cima no céu, virá assim como o vistes ir para o céu." Este momento confirma que a história de Cristo continua viva e que a esperança da humanidade está ancorada na promessa de seu retorno. A missão eterna dos discípulos, a ascensão não marcou um adeus, mas o início de uma responsabilidade contínua: espalhar a palavra, transformar vidas e ensinar o amor de Deus em todos os cantos da terra. O Espírito Santo seria o guia, conselheiro e consolador, garantindo que a fé permanecesse viva, mesmo diante de perseguições e desafios. Os discípulos passaram a compreender que a missão de Jesus não era apenas pessoal, mas coletiva. Cada cristão se torna um testemunho vivo do amor divino e um agente de transformação no mundo. O impacto para a humanidade. A ascensão ensina que a verdadeira liderança e autoridade se baseiam em amor, serviço e entrega. Jesus mostrou que mesmo quando sua presença física se retira, sua obra continua por meio daqueles que creem e seguem seus ensinamentos. A história de Cristo inspira fé, coragem e esperança. Cada gesto, milagre, ensinamento e sacrifício culminou na promessa de vida eterna para todos que creem. Reflexão final e chamada para a ação. A vida de Jesus nos mostra que a fé não termina na morte, mas se renova na ressurreição, na missão e na presença do Espírito Santo. Ele nos convida a viver com propósito, a amar incondicionalmente e a transformar o mundo ao nosso redor. Se você quer continuar acompanhando histórias bíblicas completas, ensinamentos poderosos e mensagens que transformam vidas, inscreva-se no canal agora, ative as notificações e junte-se a nós nesta jornada de fé e aprendizado. Compartilhe este vídeo com amigos e familiares para que mais pessoas possam conhecer o amor e a esperança que Jesus trouxe ao mundo.